Bom dia, boa tarde, boa noite, você, meu querido irmão, membro da 23ª Igreja Batista em Mesquita, ou você, meu amigo, meu irmão de outra igreja, que chega através desse canal para que nós possamos conversar sobre a Palavra de Deus. Esse canal foi idealizado para que nesses momentos difíceis que a igreja está passando, a igreja não fique sem o alento da palavra do nosso Senhor. Ainda estamos passando por momentos difíceis, ainda vamos passar por momentos talvez tão difíceis ou mais ainda, mas o Senhor é a nossa força. Agindo Ele, quem impedirá? E nós temos orado ao nosso Senhor, nós temos depositado a nossa confiança nele. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito interessante. Em um texto que Paulo escreve aos Gálatas que é muito interessante. É muito interessante porque ele parece confuso. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, os versos 2 e o 5. Gálatas 6, 2 e 5. Olha só como é que parece confuso o que Paulo diz. Ele diz assim, ó: levem as cargas pesadas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. E aí o 5 diz: pois cada um deverá levar a própria carga. Estranho, né? Parece que uma fala contradiz a outra. Parece que Paulo está apresentando para a gente o que a gente chamou de paradoxo. Duas afirmações que se negam mutuamente. Mas quando a gente examina mais de perto, quando a gente vai ao idioma original no qual esse texto foi escrito, no caso é o grego, Paulo usa duas palavras diferentes. Duas palavras uma palavra em cada verso. Elas duas são diferentes e foram traduzidas como carga ou fardo. Mas a primeira, do verso 2, diz: levem as cargas uns dos outros, ela tem um sentido mais literal. Ela abarca tudo que se pode carregar. Desde carregar pedra até carregar um féretro, carregar um caixão. Carregue. Carregue tudo que você puder carregar do seu semelhante. Mas a segunda ela tem um sentido mais figurado. A segunda quer dizer o fardo de cada um. Ela também foi aplicada na literatura grega para a mochila de um soldado. É aquela carga que você mesmo arrumou ou não, mas que é somente sua, que você não vai poder dividir com ninguém. Mas esse texto, ele fala pra gente sobre dois temas muito importantes para a cristandade inteira, que são a mutualidade cristã e a responsabilidade individual de cada um. Até quando eu devo carregar a minha carga e até quando eu devo dividir a minha carga ou carregar a carga do meu irmão. Cada um carregar a sua própria carga é a lei da necessidade. A gente não tem como fugir disso. Esse é o nosso fardo, ou como a gente gosta de falar, essa é a nossa cruz, a gente tem que carregar, é só nossa. É a lei da necessidade. Mas levar as cargas uns dos outros, como diz o texto, é a lei de Cristo, é a lei que Cristo implantou nos nossos corações. A experiência de fé verdadeira
é alguma coisa pessoal. A gente não tem como jogar para o lado a nossa individualidade na experiência de fé. Mas a gente precisa pedir graça ao nosso Senhor para pensar nesses assuntos da experiência de fé a partir da nossa responsabilidade individual e ainda assim viver a mutualidade cristã que é vital para essa experiência cristã. A gente precisa pedir a graça de Deus para concatenar essas duas ideias nas nossas vidas. Então vamos lá, quais são os assuntos que a gente precisa pensar em concatenar essas ideias? O primeiro deles é a própria religiosidade. Religião é algo pessoal. O novo nascimento, o arrependimento, a fé, o amor, a santidade, a comunhão com Deus são todos experiências pessoais e intransferíveis. Não dá pra gente compartilhar isso com ninguém. A experiência. Mas todos eles podem e devem ser exercitados de maneira mútua. Não há como viver uma religião asceta. Não há como viver uma religião num mosteiro. Não há como viver uma religião, principalmente a religião cristã, que é a religião que privilegia o próximo. Não há como viver a religião cristã fora da sociedade onde Deus nos colocou. Todas as experiências de fé são exercitadas de forma mútua. Elas são vividas na experiência com o nosso próximo. O novo nascimento, o arrependimento, a fé, o amor, a santidade, a comunhão. Tudo isso, todas essas experiências interiores são vividas, interiores, pessoais e intransferíveis. Elas só são vividas na dimensão da relação com o próximo. Mas não é só isso. No ponto alto da liturgia cristã, que é a Eucaristia, a ceia do Senhor, nos é instado a que nós façamos um autoexame. E esse autoexame é pessoal também e intransferível. A gente não pode, não deve deixar as questões da nossa alma para o julgamento alheio. Mas mesmo esse autoexame, ele é exigido por aquele que é chamado de totalmente o outro. É por Deus, daquele com quem eu preciso me preocupar com a opinião dele sobre a minha vida. Ele sim. E ele pede que a gente faça esse autoexame. Ao mesmo tempo que ele é pessoal, ele existe na relação. Ao mesmo tempo em que ele é pessoal, ele existe na relação do crente com o seu Deus. E ele só é possível a partir da vivência. E ele só é possível a partir da vivência mútua com todos. A vivência cotidiana. Não só isso. Temos que pensar mais. Há para nós um serviço. Deus não nos chama a sermos ociosos. Ele nos chama para trabalhar. Somos separados, mas somos separados para uma finalidade. Cada um de nós, como eu disse recentemente, respeitando a multiforme graça de Deus. Eu tenho um serviço que é meu e que ninguém mais pode fazer. Você tem um serviço que é seu e que ninguém mais pode fazer. Eu e você
temos um lugar no reino. Esse lugar é intransferível. Deus nos dá essa incrível oportunidade de podermos trabalhar para Ele. Mas esse trabalho é sempre em prol do próximo. Esse trabalho é sempre na dimensão da relação com o próximo. Esse trabalho é sempre exercitado na convivência. O trabalho cristão é essencialmente realizado na convivência com o nosso próximo. É uma responsabilidade minha, sua, mas que é tornada viva na experiência com o próximo. Nós também temos uma responsabilidade que é pessoal. Na verdade, temos algumas responsabilidades que são pessoais. Vou falar só sobre uma delas. A principal delas é que nós temos, e ela é responsabilidade só nossa, é com o nosso crescimento, é com o nosso crescimento cristão. Ninguém conseguirá me fazer crescer se eu não quiser. Se eu não for à escola bíblica dominical, se eu não ler a Bíblia, se eu não estudar a Bíblia, a responsabilidade que eu tenho com o meu crescimento será simplesmente nula. Essa é uma responsabilidade sua. E aí, para que ela se cumpra, tem que haver mutualidade. A gente tem que entender que há irmãos nossos que estão passos à frente na caminhada cristã e que podem nos ensinar. A gente tem que entender que nós também estamos passos à frente na caminhada em relação a outras pessoas e que podemos ensinar. Mas o fato de ensinar só vai acontecer quando eu aprender. E essa é uma responsabilidade só sua, só minha. Tem um tema também que é muito interessante, é a tristeza. Quando nós temos aquela tristeza de alma, ela é pessoal. Só o meu coração conhece a minha amargura. Só o seu coração conhece a sua amargura. Só eu e você entendemos a dor quando ela recai sobre nós. Mas nisso também Cristo é maravilhoso. Nisso também o Espírito Santo, que nos faz irmãos, é maravilhoso. Mesmo a tristeza de alma, ela fica muito mais amenizada quando alguém chora conosco. E é uma ordem: chorai com os que choram. Mesmo isso, que é muito pessoal, talvez o mais pessoal de todos, fica mais sofrível, fica mais passável quando a experiência é mútua, quando a gente consegue dar um apoio, nem que seja um abraço. Se você não tem palavras, abrace. Se você não tem palavras, esteja junto. Isso faz muita diferença. Tudo isso pertence ao cristão. E a gente pode olhar para dentro de nós e reconhecer isso. Mas a gente tem que carregar a nossa própria carga sem esquecer do nosso irmão. Mesmo o aspecto mais difícil da minha experiência de vida pode servir de bênção quando eu compartilho com alguém que precisa dessa luz nesse determinado momento. Sempre vai haver alguém que precisa de uma luz que você e eu possamos dar. Portanto, meu irmão, viva
de modo a não cair sobre a culpa do pecado de outras pessoas, mas também não deixar, viva também de modo a não deixar que os seus pecados recaiam sobre outra pessoa. Ajude a outros a reconstruírem a sua autoconfiança através da nossa experiência de mutualidade que está enraizada em tudo aquilo que é pessoal, que é a experiência da mutualidade, a experiência da troca de vida cristã está enraizada em tudo aquilo que é pessoal, está enraizada em tudo aquilo que é intransferível, em toda a nossa experiência pessoal com o nosso Deus. Que Deus nos ensine, que Deus a cada dia nos mostre como viver a nossa responsabilidade individual, ou seja, como carregar as cargas que nós só poderemos carregar e ainda assim aliviar as cargas dos nossos irmãos que precisam. Vamos orar? Senhor Deus nosso, dono das nossas vidas, muito obrigado. Muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pela 23ª Igreja Batista em Mesquita. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito estar sobre nós. Muito obrigado pela Tua paz. Muito obrigado, Senhor, por todo o trabalho que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida desta comunidade. Senhor, nos ensina quais são as nossas responsabilidades e nos ensina, da mesma forma, a carregarmos as cargas que pudermos uns dos outros. Eu creio, Senhor, pela Tua palavra, que assim nós poderemos viver plenamente a experiência que o Senhor quer para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Precisamos, a cada dia mais, do Teu perdão, da Tua graça e das Tuas misericórdias. Nós falamos contigo, não confiados em mérito próprio algum, mas fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que o nosso Senhor nos dê um restante de semana abençoado e abençoador.